Olá, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, Silvia Menezes, com o canal Brumas Reveladas. E hoje, como eu falei, eu vou falar sobre um ser terrível, que o próprio Jesus nos indica a ser diligentes e cuidadosos e ser cautelosos com relação a essa raça. Eles se chamam os arcontes. Os arcontes têm dominado há milênios, há mais de 70 milhões de anos. O mundo, como nós conhecemos, o mundo etérico e principalmente o mundo sideral. E como aconteceu de ser criado tal criatura sobre a humanidade? Na verdade, eu quero que você expanda a sua mente para que você possa entender o que eu vou explicar. E antes que alguém diga, nossa, ela é criativa e está inventando várias histórias, eu quero deixar bem claro que todas as histórias e, digamos, ideias que esse canal vem trazendo para você, ela não vem do conto da Dona Carochinha ou do conto da Silvia Menezes, mas ela vem de vários estudos sobre várias informações diferentes, nas quais você, se desejar, também pode procurar. Essa informação em especial, ela vem do livro de Urântia. Exato. E nós tiramos toda essa informação do estudo do canal Caminhando é o Sandeiro e através das traduções do canal Multiverso. E você pode conferir essas informações, se assim desejar, e também tirar sua própria conclusão sobre o assunto. Ok? Há mais de 70 milhões de anos, como estávamos falando, praticamente o universo era comandado por um ser supremo, muito maior do que a pequenez humana tem capacidade de imaginar. Nós fomos acostumados a crer que o ser humano crê numa divindade que é única e exclusiva para nós, humanos. Mas essa divindade, na verdade, ela é universal. Ela é muito maior. Ela criou e existe do existir. Por isso, quando ela diz eu sou. Porque ela é o todo. Ela é o tudo. E antes mesmo da formação do nosso universo, da nossa Terra, já existia seres celestiais que viviam junto desse ser supremo, que você pode chamar de Deus, grande arquiteto do universo, o Senhor de todas as coisas, não importa como você vai chamar. E ele já existia antes mesmo da existência da Terra. O engraçado, que nós ainda não conversamos sobre isso, mas conversaremos em vídeos posteriores, sobre os arquivos arcaicos, é exatamente essa informação contida no nosso DNA, que está todas as vidas às quais nós já vivemos, todas as coisas que existem, possuem seu próprio arquivo. E de uma forma ou de outra, as informações que nos chegam vêm desses arquivos. Há 70 milhões de anos atrás, como nós começamos a falar, já existia essa guerra, que a Bíblia fala dessa guerra, né?
Lógico, devemos levar em consideração que a Bíblia foi escrita por homens espirituosos, religiosos, e que pegaram inúmeros manuscritos que vêm datados de milênios antes da própria criação da Bíblia em si. E esses conhecimentos foram adaptados, lógico, ao seu período de tempo, à sua visão e ao conhecimento limitado que eles possuíam. Então, vamos falar de uma coisa básica. Como explicaria um homem neandertal o aparecimento de um avião na sua frente? Uma ave que brilha e que solta um som determinado e um rastro no céu. Não sei, ele iria usar as palavras normais daquilo que ele tinha consciência e ideia de ter. E com esse conhecimento foi construído várias informações que hoje nós temos. Mas essas informações, elas datam de milênios e milênios, antes mesmo da criação da escrita. E muitas delas acabaram virando lendas, né? Entrando na área da mitologia, digamos assim. E o livro de Urântia, que é o livro fonte dessas informações, são livros de canalizações. Algumas informações contidas em escritas antigas que foram deixadas e outras informações através de canalizações de pessoas que por algum momento em sua vida vivenciaram tal período ou que tinham um conhecimento através da espiritualidade e da própria mitologia em si. E o livro de Urântia nos conta que esses seres arcontes vieram exatamente da rebelião dos céus. Há cerca de 70 milhões de anos, o Senhor, na sua suprema magnitude e bondade, já havia criado os seres celestiais e para que pudesse habitar em alguns mundos mais densos e onde a energia material daquele planeta não fosse possível para a nossa forma de vida, Deus criou, digamos, Deus, ou o mestre do universo. Ele criou seres como os reptilianos, draconianos, que vieram logo depois, porque eles se adaptavam melhor àquele clima, aquele local onde ele tinha sido colocado. E os seres celestiais, que viviam a favor e a defesa dos ideais de Deus, digamos assim, que na verdade era Mika. Pelo menos é assim que é divulgado o nome da pessoa que era responsável, né, o ser celestial responsável por aquela corte. E em dado momento, Mika resolve que deveriam dar um fractal de alma desse ser supremo, Micael, ou Deus, ou qualquer outra divindade que a pessoa creia, mas que é o supremo de todas as outras. Ele resolveu que todos os seres humanos da raça adâmica, que era um projeto que nasceu no coração desse grande arquiteto do universo, deveria receber um fractal de almas. Por quê? Porque antes disso,
esses seres que haviam não possuíam uma forma de retomar a fonte divina, poder voltar à fonte universal. Para ele voltar à fonte universal, ele necessitava de ter no seu DNA um fractal do sopro de Deus, da energia de Deus, do DNA de Deus. E aí hoje você pergunta assim, por que tantas pessoas falam sobre abdução, isso e aquilo outro? Porque nós temos o DNA mais completo de todo o universo. Nós somos ricos. O nosso DNA é um DNA rico de informação, de conteúdo, de substâncias, e eles necessitam profundamente desse DNA. Mas como estávamos falando, houve a intenção de dar esse fractal de alma e criar o primeiro ser adâmico. Isso muito antes da existência da Terra. E ao criar esse ser adâmico perfeito, que possuía um fractal de alma, alguns seres celestiais não gostaram dessa ideia e se rebelaram profundamente contra a ideia de que seu Criador estava criando um ser com DNA perfeito, já que nem eles mesmos possuíam esse DNA tão perfeito e ainda com o direito de ter um fractal de almas, no qual o levaria, através de crescimento espiritual, a chegar de volta à fonte. Ao fazê-lo, e essa rebelião se estender, pois para eles a primeira criatura, que na verdade era densa, feroz, era uma raça que, por não possuir esse fractal de alma, que agora era dado ao ser adâmico, eles eram ausentes totalmente de qualquer área do sentimento. Não é que eles eram maus ou bons, no caso eu estou falando dos reptilianos. Eles não eram nem maus nem bons. Eles apenas não conheciam a centelha divina do amor universal. Não foi dado isso a eles. Eles foram criados para existir em determinados mundos e servir a Deus. Ser conivente com as coisas de Deus. Como um exército a ser formado, digamos assim. E como eles tinham essa energia densa e foram os primeiros seres, digamos assim, no universo a ser criado e a povoar e ser uma raça que deu certo, na cabeça dessa civilização, eles não acreditavam que havia sido criado um ser com esse fractal, já que eles não possuíam. Eles não aceitavam. E assim como alguns seres celestiais, como você também pode chamar de anjos, arcanjos, também passaram a ficar contra essa situação. Saratin era um desses seres celestiais. E, segundo o livro de Urantia, ela não aceitou e se uniu junto com alguns outros seres como ela, celestiais. Por não aceitar, elas acabaram começando uma grande rebelião nos céus, onde o único interesse era a destruição total da raça adâmica. Ao se revoltar,
eles resolveram que a partir dali eles mesmos iam criar os seus próprios seres, da forma que eles achavam que deveria ser. E daí surgiram, durante essa guerra, esse período, as hierarquias, porque até ali não existia hierarquias formadas. Todos estavam ali para o benefício do funcionamento e a harmonia da fonte, que era Deus. Mas a partir dali, com essas rupturas e divisões, se cria a primeira hierarquias. Aí vem a hierarquia crística Kumara, vem a hierarquia Melquisedeque, e assim muitas outras. Cada uma com a sua determinada função. E a partir dali, que eles se rebelaram, se uniram aos reptilianos, e esses reptilianos, alguns deles, já tinham domínio e consciência das ciências e usavam o que você vai ver muito comum na apometria, se falando sobre isso. Eles possuíam equipamentos tecnológicos avançados. Eles não eram só uma raça primitiva. Eles evoluíram com os milhares de anos, desde que foram criados, e eles agora eram uma raça que possuíam linguagem, possuíam ordem hierárquica e possuíam também conhecimento científico. Dentre eles, o do próprio DNA, de funções de DNA, multiplicações, clonagem. E resolveram criar uma raça que vinha dos seres celestiais e dos reptilianos, achando que criariam uma raça suprema, que seria perfeita. Mas ao invés disso, eles criaram um ser terrível, chamado Arcontes. Esses seres eram de uma crueldade tremenda. Podiam permutar entre mundos etéricos, entre várias dimensões, e se alimentavam única e exclusivamente do mal. Como seria esse mal? Se alimenta da guerra, da maldade, da destruição, do terror, do medo. E geralmente ele tem controle até mesmo sobre os seres que os criaram. Tamanho é o terror. E passaram a ser uma raça, até pelos próprios criadores, temidas. E viviam com medo dessa raça. Eles passaram a densificar o universo. A densificação da própria raça reptiliana, que já era uma raça densa, passou a ser muito mais. E dos próprios seres celestiais que com eles conviveram, passaram a se densificar. E dessa mesma forma, foi se passando os séculos e eles dominando vários quadrantes do universo, até chegar ao universo local, milênios depois, milhões e milhões de anos depois, quando a Terra foi criada. E quando essa Terra foi criada, que eram seres harmoniosos, necessitou-se essa densificação, e alguns que aqui adentraram vinham de mundos densificados por esses arcontes. Esse ser é um ser que não possui uma forma. Ele tem condições de estar em todos os planos dimensionais, sutis, transmuta no tempo.
é realmente uma raça diferente de tudo que tinha sido criado. E como consequência de todo o erro, né, de uma ação a uma reação, onde densificou cada vez mais e durante milhões de anos, milênios, se travou uma grande guerra para que pudesse, enfim, os quadrantes serem isolados naquele período, e surgiu essa divisão como um acordo. Mas todos eles seriam administrados pelas forças que mais tarde se tornaria uma força estelar capaz de comandar todos os universos e controlar as criações, já que os próprios reptilianos passaram a ter um posicionamento de clonagem e densificação em cada mundo, que era de direito para eles. Então, ao passar dos milênios, tiveram que ser feitos vários acordos. E esse quadrantes vem sendo, até os dias de hoje, observados e tomado conta, digamos assim, desses seres. Mas, infelizmente, através de um salto quântico, no período, se eu não me engano, quando eles já estavam em Vega, eles deram um salto quântico e conseguiram chegar a nossas estrelas. E quando eles aqui chegaram, infelizmente, o nosso mundo, que até ali estava pacífico, e as criaturas que ali residiam viviam, de certa forma, em harmonia, como os Atlantes, a Lemúria, seres sutis que viviam num plano superior que não, nossa visão em 3D, digamos assim, não era capaz de adentrar esse mundo. Aqui chegando, eles começaram a densificação desse novo quadrante. Até que os conhecimentos e os estudos esotéricos da época, que lá na época tinha outro nome, né? E eles passaram a densificar a Terra, trazendo guerras, desarmonias. Muitos seres deixaram de civilizações, até mesmo deixaram de existir, por inúmeros e inúmeros motivos. Que nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas o que eu queria realmente nesse vídeo passar para você é sobre essa criatura que densifica a nossa vida, densifica nossa alma. Porque ela é sutil, mas é terrível. Porque ela bombardeia você de uma forma que ela é como se ela não toma conta do seu corpo. Não há uma incorporação, digamos assim, dessa densificação. Ele nos cerca, ele nos manipula e ele sobrevive dessa energia que ele consegue transmutar de você para ele. Olha, é muito forte o que eu estou falando. Você não está sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas é bem forte. E eles transmutam essa energia. E é um dos maiores causadores, talvez, exatamente da densificação da nossa aura. Por isso que nós acabamos por ter as doenças quando não estamos com o nosso equilíbrio de chakras. Então, onde eles atuam? Geralmente na área de poder. A manipulação deles é na área
que possa mudar consciências, mudar comportamento, mudar a área da mídia num todo. Ela é bem atingida nessa área, a área do grande poder, dos grandes chefes de Estado, dos grandes líderes iniciáticos de alguma coisa. Mas o importante é você ter noção de que o que ele quer para a sua vida é a destruição total. É para isso que ele foi criado. É para isso que ele veio. A destruição total da raça adâmica. E a forma que ele tem é impedir que o fractal que existe em todos nós, do DNA divino de Deus, volte à fonte. É bem complicado, mas ao mesmo tempo é fácil de entender. Uma das formas da arma que ele mais tem utilizado, que eu tenho observado, tenha sido através dos meios de comunicação, bater na mesma tecla sobre algo que não é normal. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que todos os dias, ao ligar na televisão na sua casa, você assista que fulano foi assassinado, Beltrano sofreu um assalto, morreu, a mulher de não sei quem traiu, foi lá, levou 50 mil facadas, não sei quem estava envolvido em droga, entraram, mataram 16, e você passa a ouvir essa notícia todos os dias na sua casa. Todos os dias. Desde que você é pequeno até que você seja adulto. E aí você passa a densificar a sua energia. Porque é uma coisa que não é normal, que não deveria ser aceita. Não é normal. Tantas mortes. Não é normal, não foi para isso que nós fomos criados. E a forma grotesca como as coisas acontecem, e nós simplesmente estamos na frente de uma televisão ou de uma reportagem sobre essa e achar normal. Aí, outro dia eu me deparei com uma cena da pessoa comendo, se alimentando e assistindo um clipe da pessoa baleada, aparecendo a pessoa com sangue e toda aquela coisa fatídica, e a pessoa se alimentando como se estivesse vendo um desenho animado. Por falar em desenho animado, cuidado com o que o seu filho vê. E se você quiser saber um pouco mais sobre os arcontes, sua criação, você pode ver muito bem sobre esse período naquele filme Star Wars. Ali fala bem Star Trek também, sobre esse período em que os seres adâmicos lutam contra essas forças clônicas, reptilianos, aquela outra série Guerra Estelar, que fala sobre guerra insetoides. Você pensa que a mídia não vem preparando a gente há décadas para que quando nós viermos a receber notícias da existência desse plano diferente daquilo que nós aprendemos que existe, tivermos que expandir nossa mente para a aceitação de algo que já existe há muito tempo, e que você não vem sendo preparado, nossos filhos estão sendo preparados por desenhos animados. Nossa juventude está sendo preparada por jogos, realidades virtuais diferentes. O próprio multiverso, ele vai nos ensinar a ver a realidade de uma forma diferente. E nós estamos sendo preparados automaticamente para isso.
E eu quero e desejo que pelo menos o meu canal seja um canal que leve para você a informação da verdade, a informação da bruma revelada, aquilo que está por trás das brumas venha ser revelado para você e que você tenha a compreensão e o entendimento de olhar naquela linha sutil que aparece para você, mas que você às vezes não quer ver ou não quer procurar saber. Hoje eu trouxe para você, em Brumas Reveladas, um pouco mais sobre os arcontes. Tchau, tchau. Nosso próximo vídeo é sobre magia e sua criação. Vem comigo.